Boa tarde novamente, pessoal. Iremos agora começar nosso webinar de inventário. É um processo que é simples, porém de muita responsabilidade, pois a gente vai ver a parte de inventário tanto de produtos que não tem controle especial e depois como fazer uma contagem de produtos que têm o seu controle especial. Então, a gente vai seguindo fazer igual os outros webinars, eu vou seguindo aqui o material que foi criado e aí a gente vai lá na prática para estar realizando o processo. Bom, então o webinar vai ser de contagem de estoque. O objetivo é realmente fazer a contagem de vocês aí da loja, dos produtos sem controle e dos produtos também com controle especial. Então a gente vai fazer a parametrização da contagem, os que for controlado fazer os ajustes dos lotes até a parte de finalização do inventário. Bom, primeiro vamos começar a falar sobre os produtos que não são de controle especial. Então vamos simular como se fosse fazer a contagem desses produtos. Primeiro passo é ir no menu operacional, inventário, inventário, traço contagem de estoque. Então essa tela vai ser a tela principal aí do nosso inventário. Em seguida, a gente vai no menu filtros, grupos e marca os grupos que deseja. Tem como marcar o fabricante, ou até mesmo, se vai contar tudo, já marcar de uma vez os produtos sem controle especial. Então agora a gente vai lá na prática para ficar melhor. Então, o primeiro passo, operacional, inventário, inventário de estoque, de contagem de estoque, ou pelo atalho aqui na área de trabalho, no operacional, aqui no atalho dele. Então, conforme eu falei, aqui em filtro vai ser a primeira opção que a gente vai ter que fazer. Então, aqui ele já deixa tudo marcado, todos os tipos de grupo, fabricante, mas tem como a gente trabalhar. Às vezes, se quiser fazer só de um grupo específico, tem como desmarcar, marcar só o grupo que deseja. A mesma coisa com o fabricante, com alguma especificação diferente, até mesmo com uma entrada no período. Ah, quero realizar um inventário, tudo que eu fiz de entrada do dia 1 até hoje, dia 16. Então, tudo que eu fiz entrada desse período com o grupo, aí você seleciona um grupo que deseja. Aí ele vai selecionar tudo que foi dado entrada naquele período que tem aquele grupo de mercadoria, aquele grupo de medicamento que você selecionou. Ou se você realmente vai definir que todos sem controle vai ser contado, o ideal é vir aqui em controle especial e marcar essa opção aqui. Seria a última, sem controle especial. Vale lembrar que às vezes alguns clientes marcam a opção sem controle e também é de controle lote e validade, pois tem produtos da loja que às vezes controla o lote e a validade. O que acontece? No momento que marca essa opção controle lote e validade, também tem a chance de aparecer produtos controlados, porque alguns clientes ainda, eles, além de colocar no cadastro do produto, no grupo que é controlado, vai na aba lá do Infomedicamentos e também coloca de controle lote e validade. Então, dessa forma, no momento que marca essa opção de controlar lote e validade, corre o risco, na hora de filtrar os produtos, tá com produtos controlados no meio. E aí pode gerar problema, porque na hora que você inicia a contagem, se eles estiverem no meio e você não perceber, vamos dizer assim, simplesmente você depois vai, conta os produtos, busca todos que estão em contagem e finaliza. Ou seja, pode acontecer de modificar seu estoque, porque praticamente ele vai zerar esses controlados seu, porque você não contou, e aí vai dar problema no inventário, isso daí com você automaticamente. Então, por segurança, todos os produtos que não é controlado mesmo e nem antimicrobiano, sem controle e ok. Ou, se caso deseja, além de marcar todos sem controle,
dá para fazer por grupos diferentes. Então, aí dá para fazer com especificações diferentes também. Mesma coisa com entradas no período. Bom, colocando a opção sem controle, fechando aqui e pesquisando, ele vai listar agora para mim todos os produtos que eu tenho cadastrados que não são de controle especial ou que não é de antimicrobiano. Então aqui ele trouxe toda essa listagem aqui para mim. Como a gente pode ver aqui tem algumas colunas que ele traz, descrição, código de barras, estoque, contagem, estoque reservado, entre outras aqui, curva ABC. A gente vai reparar nessa aqui em contagem. Como a gente pode ver, a em contagem está igual a N. Então, no momento que a gente querer começar a fazer o inventário, a gente clica em F5 ou coloca para iniciar contagem. Feito isso, ele já vai avisar a gente que os produtos estão em modo de contagem. Ele pode levar um pouco de tempo, depende muito do seu banco, de muito dos seus cadastros. No caso do meu aqui tem 14.922 produtos, mas de cada cliente pode variar e quanto mais vai demorar um pouco essa tela para carregar e colocar em modo de contagem. Então, na sequência, a gente viu que ele já colocou todos os produtos aqui em contagem. Algumas perguntas que surgem. Ah, mas eu coloquei tudo em contagem, mas eu não tenho todos esses produtos, eu tenho só alguns. Esses daí é cadastro que está ativo, mas é, eu não tenho mais. Ou se não, nossa, tem produto ali que tem quantidade negativa ou está com uma quantidade totalmente errada, mas eu não trabalho mais na loja. Não tem problema. No momento que a gente inicia a contagem, vale reparar que a coluna quantidade contada fica totalmente zerada. Ó. Se a gente ordenar ela, ela não muda. Em relação ao estoque, não. O estoque aqui, ele vai pegar realmente de acordo com o estoque que eu tenho atual. No momento que eu atualizo o meu estoque, ele olha em cima dessa coluna quantidade contada. Por isso que é importante, se realmente vai abrir contagem, se vai contar todos ou se realmente vai querer contar por algum grupo diferente para não ter esse tipo de problema. Então, nesse caso que eu fiz, eu abri contagem de todos os produtos que não é controlado. Se eu vim aqui agora e começar a bipar só um certo grupo de medicamentos e depois eu vim para pesquisar todos que está em contagem aberto e finalizar, eu vou zerar todo o restante do meu estoque e só vou atualizar aquele que eu contei. Então aí tem que tomar um pouco de cuidado. Feito isso, é, esses produtos que têm estoque negativo ou que tem uma quantidade errada, na hora que atualiza, automaticamente ele já vai ser zerado. Por quê? Significa que você não contou ele. Então esse problema não vai ocorrer. Pode ficar tranquilo que na hora de atualizar, esses produtos ele vai ser todo zerado. Bom, para produtos que não é controlado, existe a maneira de fazer a contagem aqui por aqui, ou pesquisando, colocando barras aqui e colocando a quantidade, ou até mesmo aqui pela tela, ou também a gente consegue, no momento que a gente abre a contagem deles, a gente consegue fazer pelo menu de código de barras, que aí seria em outra tela. Então vamos pegar esses uns dois barras aqui de exemplo. Então vou pegar esses três aqui de exemplo, só para a gente ver. Então abri a contagem, fechei a tela, desejo fechar? Sim, sem problema. Agora eu vou vir aqui, operacional, inventário, contagem por código de barras. Na hora que eu abro aqui, ele abre essa tela, vamos dizer assim, que é uma pequena, mas é aqui que a gente consegue fazer de uma maneira talvez um pouco rápida a contagem, vamos dizer assim, para não ter que ficar às vezes procurando lá na grade, ou seja, a gente abre a contagem e depois vem aqui nesse menu aqui de código de barras. Como funciona? Basta pegar o código de barras, você pega o produto, vai bipar ele e dá um Enter. Automaticamente ele já fez a contagem de um. Então acumulado tem um desse produto. Se eu bipar ele de novo aqui,
acumulado fica 2. Ah, mas eu contei e tenho 15. Eu vou ter que fazer 15 vezes? Vem aqui, marca essa opção quantidade. Então, se eu pôr 12 aqui, ele vai registrar mais 12 e vai acumular 14, porque eu já tinha mais 2. E assim por diante. Agora eu vou pegar o outro produto e vou bipar um. Vale lembrar que se essa opção está marcada, eu marquei ela no produto anterior e eu esqueci de desmarcar aqui. Se eu não desmarcar ela, eu sou obrigado a informar uma quantidade, mesmo se for no 1. Então, o ideal é o quê? Acabou de usar, desmarca ela, porque na hora que eu der um Enter, ele já vai ler como 1. No momento que eu desmarco essa opção, qualquer produto que eu ir bipando aqui, ele vai lendo que é uma quantidade só. Então, agora o terceiro produto aqui, eu vou pegar, vou jogar o barras, mas eu vou marcar e falar que é 10. Então, é 10. Se eu falar que eu tenho mais um, eu desmarco, bato o barras dele aqui e mais um. Então, é 11. Então, praticamente, é esse processo que, o, que o sistema faz na contagem de código de barras. Bem simples, abre a contagem lá e faz o processo aqui. Por que é o ideal fazer só para esse tipo de produto sem controle? Porque se for controlado, aqui nessa tela vocês não arrumam o lote. Se fizer do controlado, automaticamente depois vai ter o retrabalho de editar todos os lotes. Então não tem sentido fazer de controlado dessa maneira. Bom, terminei. Caso vocês for utilizar, um exemplo, dois terminal, ou notebook para fazer isso, na hora que terminar, todos têm que fechar a tela, não pode ter nenhuma tela aberta para não ter problema, e apenas em um computador, bom, aquele computador central ali, não é o servidor central, o central que eu me refiro é o servidor que vai fechar ali. Então, aquele computador X é o que vai finalizar o inventário. Então, todos fecham a tela de inventário e aí só esse computador acessa de novo, operacional, inventário, inventário de contagem. O que essa pessoa vai fazer? Se já abriu contagem, basta vir aqui em filtros, estoque barra contagem e marcar essa última opção aqui, ó, visualizar somente produtos em contagem. Marcou essa opção, deu OK, pesquisa, ou seja, vai trazer todos os produtos que eu iniciei contagem naquela hora. Então, não precisa mais eu abrir porque eu iniciei uma contagem. Se a gente olhar aqui em quantidade contada, pode ver que agora ó, já está aparecendo os produtos que a gente realizou o teste, tá vendo? Ou seja, na hora que a gente vai lá naquela tela de código de barras, automaticamente ele já vai colocando aqui para nós. Vale lembrar que tem que colocar em contagem igual a essa. Se a gente não abrir contagem, na hora que a gente bipar o código de barras lá vai ser inválido. Ele vai validar, mas na verdade não vai atualizar nada para a gente aqui. Então é importante que tem, primeiro passo mesmo, é abrir a contagem aqui. Outra situação, é, conforme eu falei, vale lembrar, né, que essa situação é muito importante, é das máquinas. Tomem bastante cuidado, que se tiver máquinas em aberto e eu fazer esse mesmo processo, pode ser que vai dar problema no meu estoque. Então tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa também que pode acontecer, um exemplo, eu fui lá, bipei, né, os produtos igual a gente fez ali. Agora eu venho aqui na tela de inventário e eu não coloco na opção aqui, ó. Eu simplesmente venho aqui de novo, controle especial, venho sem controle, dou OK, pesquiso. Eu não estou vendo que aqui está em contagem, eu acho que eu preciso fazer de novo. Eu venho aqui e coloco iniciar contagem. A mensagem que o sistema já dá. Existem itens marcados para contagem. Se a gente continuar aqui, zera tudo o estoque. Cuidado, que isso também acontece com frequência com alguns clientes. Às vezes eles estão tudo contando e uma máquina alguém sem querer não sabe que tá tendo, que já estão fazendo a contagem ou até pelo motivo de às vezes não saber, vem aqui e coloca um sim. Olha o que vai acontecer na hora que eu der um sim. Ele vai marcar tudo de novo em contagem, tá marcando tudo de novo. Já está, mas ele está remarcando como se eu tivesse aceitado isso.
Então, ó, ele remarcou, dá uma olhada na minha quantidade contada, zerou tudo. Ou seja, se eu estou no meio do processo, estou quase terminando o meu inventário, e se eu fiz isso, aí realmente você perdeu toda essa quantidade contada. Então vale lembrar que depois que inicia a contagem, não precisa mais iniciar, e sim usar o filtro estoque barra contagem, visualizar somente produto e contagem. Uma pergunta que o pessoal está falando, é necessário usar sempre o mesmo computador? Não, igual eu falei, tem gente que às vezes tem notebook interno da loja, põe o notebook, está na mesma rede ali, vai lá e faz a contagem, o outro vai pelo computador. O importante é o final. Um exemplo, eu vou lá, então eu vou fazer de novo porque eu zerei lá para dar um exemplo. Então eu vou começar com código de barras. Então eu vim aqui, bipei esse produto. Aí um exemplo, faz de conta que esse produto é outra máquina que está fazendo. Então a outra pessoa lá está bipando esse produto, normal, o sistema vai deixar. É lógico, vocês têm que ter controle. Se eu estou num corredor ou se eu vou fazer um certo produto, não pode acontecer de um cruzar com o outro, um exemplo. Para se contar de novo, vai duplicar. Então aí tem que ser separado, mas não tem problema a quantidade de computador que tiver aberto fazendo a contagem. Só no final que isso vai valer a pena. Então aqui eu estou fazendo a contagem, vou falar que é 15 nesse, vou bipar de novo e falar que é um só. Pronto. Todos os computadores tá fazendo. Acabamos o inventário. Ah, acabou? Todos os computadores fecha a tela. Se for essa tela que está aberta nos outros computadores, fecha também por segurança. Nenhum computador com essa tela de inventário, com código barra, nada aberto. Todo mundo com o sistema assim ou fechado. Apenas uma máquina depois de terminar tudo vai entrar lá no operacional, na tela de inventário, somente ela, vir em filtro, estoque barra contagem, visualizar somente produtos em contagem. Deu OK, pesquisar. Ou seja, o sistema vai pegar todos os produtos que utilizaram lá no pelo código de barras ou que biparam por aqui. Tem gente que às vezes bipa o produto por aqui, não tem problema. Outros vêm aqui pela quantidade e já vai preenchendo, também não tem problema. Aí a gente olhar aqui, ele trouxe agora a minha quantidade. Então, praticamente é, é essa forma que a gente trabalha para fazer a contagem dos produtos que não é controlado. Para atualizar, depois que eu terminei, seria que atualizar estoque pela quantidade contada. Mas por segurança, mais ainda pelos controlados, não que esses produtos também vai dar problema se perder informação. Mas a gente sempre aconselha de antes de atualizar esses quantidade contada, acessar a gente lá no canal de suporte, né, para efetuar um backup. Por quê? Se no decorrer do meio do caminho está fazendo uma atualização, cai a energia ou faz algum tipo de processo, pode ser que perde tudo que foi realizado. Então, para não ter o retrabalho, tendo backup, pode ser que exista a possibilidade maior de ter uma recuperação dessas quantidades. Então, aí a gente, por medida de segurança, a gente coloca para, antes de colocar nessa opção, de fazer o backup. Fez o backup tudo certo, bom, tá tudo ok. Clica aqui, atualizar quantidade, ele vai dar um sim. Eu, eu não vou atualizar, senão vai zerar tudo no meu estoque, que depois eu não consigo fazer alguns outros testes. Mas colocaria assim, aí ele vai começar a carregar aqui uma grade até chegar em 100%. Vale lembrar que tem que deixar a tela em aberto, se for bastante produto vai levar um tempo, uns 10 minutos, depende muito da performance da máquina. Por isso que o ideal também, na hora que for finalizar o inventário, essa parte aqui, ser preferência no servidor, que é a máquina onde tem às vezes uma performance melhor, que lá vai talvez até ajudar a ser mais rápido para atualizar. Inclusive, já o pessoal já faz o backup na hora e já ajuda, vamos dizer assim, auxilia a abrir a tela aqui de novo. Porque às vezes você se conecta no servidor, mas na verdade está fazendo em outra máquina. E aí talvez às vezes surja alguma dúvida, vocês não vão conseguir mostrar para eles. Então, fez isso, praticamente é o processo do inventário de produtos que não é de controle. É bem simples. É, ficou alguma dúvida quanto a isso? A essa, como iniciar a contagem? O processo que dá para ser feito bipando pelos códigos de barras? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. É,
Tem um outro detalhe, mas esse não tem como a gente simular, porque eu não tenho aqui em mão, seria pelo coletor de dados. Então, pelo coletor de dados também tem gente que trabalha, exporta isso aqui para o coletor e faz pelo coletor, que seria por aqui, importação e exportação, importar, contagem, exportar produtos para coletor. Porém, aqui também existe um pouco tem que ter um pouco de cautela para ser usado. Por quê? No momento que eu coloco para exportar produtos para o coletor, depois que eu exportei todos os produtos, então, exemplo, vou exportar. Ele já dá até uma mensagem porque ele fala que depois disso o sistema pode ficar travado. Porém, se eu pôr um sim, vou salvar na área de trabalho, teste. Como não tem o coletor no meu sistema, ele não vai deixar. Mas caso você estivesse, ele ia exportar a contagem para a área de trabalho. Porém, depois de exportar, deveria, bom, terminou de exportar, vocês têm que lembrar que qual filtro foi utilizado. Ah, foi controle, foi o sem controle, um exemplo. Ah, tá, foi o sem controle. Então aí depois, por quê? Depois tem que abrir a contagem de novo dele. Pelo coletor é o contrário. Você abre a contagem, exporta para o coletor, depois você vem aqui e coloca cancelar cancelar a contagem de todos os produtos. Então aqui, ó, ele vai cancelar todos os produtos. Por quê? No momento que a gente exporta para o coletor, ele fica gravado lá que já está iniciado. Se a gente deixar, simplesmente fechar essa tela sem colocar ali para cancelar, trava todo o processo da loja. Você não consegue fazer venda, começa a aparecer erro na hora da venda, falando que tem contagem aberta para o inventário, e aí você trava inteiro. Então aí você faz esse processo e faz a contagem para o coletor. Só lembrando que fazendo a contagem para o coletor, depois que terminou a contagem, por isso que fala, o correto é antes de iniciar as vendas no outro dia, ser importado isso. Porque se eu bipei no coletor uma certa quantidade e no outro dia eu começar a fazer venda, vai dar divergência. É diferente do sistema. Se do sistema eu abrir a contagem hoje, agora, só pelo sistema, eu bipei lá, falei que eu tinha 8 anador e eu não terminei. Amanhã eu abro a loja, vendi um anador. Automaticamente, pelo sistema, aqui na quantidade contada, ele já vai descontar. Ele vai falar, não, agora você tem só 7. Agora o coletor já não tem como fazer dessa maneira. Se você contou na madrugada que era 8, você abriu a loja e vendeu 2, o coletor vai falar que é 8. Ele não vai falar que é 6. Então tem esses tipos de cuidado com o coletor. Em relação ao geral mesmo aqui, do básico do inventário, é, ficou alguma dúvida? Alguma outra? Deixa eu verificar aqui. Se caso você bipar, um exemplo, fiz um filtro e eu vou bipar um produto que não está em contagem. Na hora que você bipa, ele vai ficar em contagem igual a N aqui. Aí você tem que vir individual pro S. Então por isso tem que tomar cuidado. Por isso que fala, bom, vai contar, então coloca todos. Se já tem a certeza que vai contar todos, já vai lá, coloca sem controle e, e deixa todos. E depois vai fazendo conta geral, pode contar aos poucos e depois atualiza tudo de uma vez. Conforme eu falei, se contou 10 hoje e amanhã, vai terminar só amanhã, se vendeu 5, o sistema vai atualizar isso para 5, não tem problema, ele não vai manter os 10. A não ser coletor. Se for coletor, aí realmente tem que ser feito na madrugada, um exemplo, e fazer desse modo. Perguntaram qual é o modo seguro. Ah, é melhor fazer pelo sistema ou pelo coletor? Depende muito. Pelo coletor é a praticidade, né? Então, tem clientes nossos que têm lojas grandes e para ter um controle, até mesmo para não, vamos dizer assim, para não realmente não ficar nenhum produto para trás, eles alugam, não sei como que funciona essa questão. E aí pega vários coletores, então cada um fica numa fileira, então cada um vai ser responsável por um. E aí pega e faz pelo coletor de dados. Mas aí vai de cada um. Se fazer realmente certinho, as duas maneiras é segura, não tem o que tiver.
Única coisa é que pelo coletor tem aquele detalhe. O que tiver no coletor ele não vai atualizar. Se eu bipei 8, vai ser 8 ali. E na hora de atualizar ele vai pegar a quantidade que realmente você contou nele. É, uma das perguntas é o pessoal perguntou se como não entendeu a parte do backup. O backup é o banco de dados que a gente sempre faz uma cópia por segurança, só para não ter o perigo de perder a informação. Então, o que acontece? Tem uns clientes que já utilizam um backup lá, que todo dia, 3 vezes por dia, faz um backup do sistema. Mas por segurança, a gente aconselha, às vezes, entrar em contato e a gente fazer o backup do próprio MySQL. Seria isso o backup. Não é nada referente à tela do inventário, e sim é um backup do banco de dados. Outra pergunta que fizeram se é aconselhável fazer com a loja aberta. É aquele modo que eu falei, com a loja aberta, às vezes pode ter o perigo de às vezes pular um produto ou chegar um cliente, às vezes não vê aonde que está as contagens. Se tiver controle certinho, não tem problema, porque se uma entrada de mercadoria vocês realizar, a quantidade contada vai atualizar também. Então, se eu contei 5, eu fiz a entrada de 5, vai ficar 10 lá na quantidade contada. Porém, que tem que ter o controle. Se eu fiz a entrada, se eu colocar lá onde eu acabei de contar e eu não lembrei que eu coloquei lá e contar de novo, aí vai duplicando. Então, o inventário mesmo é um pouco de atenção, né, que a gente fala. Atenção e bem a separação corretamente, para não ter problema de, às vezes, recontar produtos que o sistema não vai avisar que aquele produto foi contado. Ele vai atualizando a quantidade achando que você está contando mais. É, a mesma coisa, contei 10, a mesma coisa da venda. Vendi 2, ele vai atualizar para 8 essa quantidade contada. Automaticamente ele faz isso. Não precisa você ir lá encontrar o produto e tirar manual. Ele mesmo faz isso. Então, é, é esses processos que tem que ser tomado cuidado. Tanto na hora da atenção de contar e tanto na hora de saber a organização como vai ser feita ali para ninguém contar produtos que já foram contados. E só lembrando que realmente coletor correto é com loja fechada, porque se você acabou de bipar um produto e vendeu ele, o coletor não vai atualizar, porque o coletor é uma informação que você pega um relatório e joga nele. E aí esse relatório ele não vai atualizar a venda sua. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Bom, é, eu vou fechar aqui de novo e vou iniciar novamente, que teve gente que chegou e não viu como a gente fez o processo. Então eu vou colocar aqui de novo, ó. Então o processo, vou dar um exemplo, conforme eu falei, de inventário de produtos, primeiro agora de não controlados. Então, eu vou em operacional, inventário, inventário de contagem. Bom, aqui tem como eu fazer por grupo, mas a maioria do cliente utiliza sempre, não, eu vou contar só o controlado dessa vez, depois eu vou contar sem o controle. Ou tem clientes que às vezes a gente atende que já conta tudo de uma vez. São poucos, mas tem alguns que fazem dessa forma. Então aqui em controle especial, eu vou colocar sem controle, vou dar um OK. Então automaticamente agora vai listar todos os meus produtos que eu tenho aberto. Listou todos, vou fazer a contagem, vou iniciar a contagem. Na hora que eu iniciar a contagem, se iniciar a contagem não significa que eu não vou poder fazer uma entrada ou uma venda. Pode fazer, venda, tranquilo. A entrada só tem que tomar cuidado do que eu falei. Um exemplo, se eu já estou quase terminando a contagem, fiz a entrada de uma mercadoria e eu coloco ali no meio onde estão os produtos que ainda não contei, então um exemplo,
tenho zero no estoque. Eu tinha dois ali na prateleira. Eu contei os dois, legal. E chegou 5. Então, automaticamente, na hora que eu terminei a minha entrada, esses 5 veio para a quantidade contada também. Então, aqui ficou 7. Mas eu peguei esses 5 e coloquei lá na caixa ou na prateleira ali, perto dos outros, que ainda não contei. Eu esqueci disso e coloquei ali no meio. E conto de novo 5. O sistema vai somar esses 7 com 5 que contei. Então, tem essas questões que tem que tomar cuidado. Então, se realmente fiz a entrada, legal, fiz a entrada, eu sei que eu já contei aquele produto que eu fiz a entrada. Então, eu não vou contar ali de novo. Então, já vou pôr ele ali na prateleira. Ah, não, fiz a entrada, eu sei que ainda não contei. Então, deixa eu dar uma olhada. Tenho mais 3. Então, eu vou deixar ele aqui de lado. Depois, na hora que eu terminar aquele corredor, eu vou lá e coloco ele para não ter o perigo de eu contar novamente. Então, é assim que funciona. É, não trava o processo de venda na hora que eu iniciar a contagem. Só vai travar se for no momento de exportar para coletor. Então, quem for trabalhar com coletor, exportar e deixar aqui em aberto, aí vai travar. Por isso que eu falei que aí tem um cuidado especial com o coletor. Que aí teria que cancelar tudo, fazer a contagem e depois jogar de novo para a tela. Feito isso, o processo pode fazer por aqui, bipando os produtos, ou simplesmente colocando as quantidades aqui na coluna quantidade contada, ou pelo menu operacional, inventário, contagem por código de barras. E aqui eu vou fazendo a bipagem dos meus produtos. Então aqui, se eu não marquei a caixa aqui de quantidade, automaticamente ele fala que é 1. Então esse acumulado significa que eu já contei 1. Então é 1. Esse aqui eu vou falar que é 20. Então se é 20, eu contei realmente que é 20, eu não preciso ficar 20 vezes. Eu posso vir aqui, colocar um 20 aqui, automaticamente ele já ajusta para mim. E assim por diante. Que eu vou bipando e aí vai atualizando. Só lembrando que isso não é necessário fazer apenas em uma máquina, conforme eu falei, você pode fazer em outras. Lembrando que no final tem que fechar todas as telas e deixar apenas um micro responsável pela atualização para não ter o problema. É, Feito isso, abre a tela de inventário. Só lembrando que aí depois que a gente abriu a contagem, vem aqui em estoque, em contagem, visualizar produtos em contagem. Dá um pesquisar e ele já aparece. Perguntaram se aqui não tem como tirar a coluna estoque. Se eu der um Ctrl F12 e desmarcar aqui a opção, a minha coluna estoque não aparece. O pessoal pergunta, não tem como fazer como se fosse uma contagem, vamos dizer, cega, né? Sem a pessoa ver o estoque aqui, porque às vezes ela vai e coloca o valor que está na frente. Ctrl F12, ele vai abrir esse menu e você desmarca estoque ali. Então ali na tela não vai mostrar. Nessa tela de inventário aqui. Se eu marcar de novo, é a mesma coisa se eu quiser ordenar, colocar uma aqui em cima, pôr o estoque lá no fundo ou na primeira, que eu posso ordenar também. Seria praticamente isso que daria para fazer. O coletor, aí cada coletor tem uma maneira, né? Mas o coletor é só pelo código de barras mesmo. Então você vai coletor, código de barra de cada produto e vai fazendo. É, Deixa eu só abrir aqui a tela de montagem. Esse estoque aqui, perguntaram do. Isso aqui tem como tirar esse estoque. Realmente isso aqui já é da tela. Esse estoque atual aqui, eu só vou fazer um teste, mas ele é da própria tela ali, ele não vai estar eliminando. Só vou fazer esse teste e ver se ele realmente é da tela. Esse estoque atual, no momento que eu jogo a contagem por código de barras, ele traz mesmo.
Aqui ele é padrão dessa forma. Bom, vou abrir aqui a minha contagem. Estoque reservado é quando está com uma cesta. Perguntaram o que significa estoque reservado, é quando você realiza a cesta e não finalizou ela. Então, ele fica no sistema como se fosse um estoque reservado. Bom, depois que eu contei, igual eu falei, a gente sempre sugere de entrar em contato com a gente antes de fazer esse processo aqui de atualizar estoque pela quantidade contada. Até porque, às vezes, igual conforme eu expliquei, se teve uma queda de energia, alguma coisa do tipo, pode ser que perde a informação. Então aí entra em contato. Depois disso, só colocar atualizar quantidade contada igual assim. Aí o sistema vai começar a carregar e vai atualizar o estoque. Fica o estoque ali para ser atualizado. Bom, o processo de inventário de produtos, vamos dizer assim, que não é de controle, praticamente é esse processo que dá para se realizar. Vale lembrar também que o modo do controlado que eu vou mostrar praticamente é o mesmo. A única coisa que a gente sugere ele ser por aqui, né? Até por conta dos lotes, porque no momento que vocês vão perceber que a hora que a gente for colocar as quantidades contadas controlado, é obrigado a verificar o lote. Então aí não tem sentido bipar lá naquela outra tela e depois ter que vir aqui e pegar todos os produtos novamente. Isso não é viável. Então eu vou fechar ali. É, como tem, só dar uma dica aqui, é, tem bastante gente hoje vendo esse treinamento aqui, devido a fazer os ajustes de estoque e tudo mais. E tem bastante pergunta, então eu tô tentando pegar aqui as que eu tô conseguindo ver na tela e tô respondendo. No final vou abrir alguma sessão, aí a gente vê com mais calma. Uma das perguntas que eu vi que bastante gente perguntou é se na hora de colocar atualizar estoque pela quantidade contada tem que ser na hora que terminar tudo. Sim, pois se você filtrar tudo aqui e colocar, por exemplo, filtrei todos os produtos que estão em aberto, em contagem igual a S aqui. E eu simplesmente contei só metade dos meus produtos, eu não contei todos ainda, e eu atualizar, você vai zerar todos os estoques. Então, realmente, essa opção aqui é só na hora que vocês veem que terminou tudo, aí faz o backup, conforme eu falei, por uma segurança, e aí roda essa atualizar estoque pela quantidade contada. Então, esse seria o processo realmente final da operação. Aqui no slide, vou passar aqui só para a gente ver, é praticamente o que a gente falou, da entrada, dá para fazer, colocar as quantidades, quantidade por código de barras, depois a gente filtra só os produtos que estão em contagem e atualiza. É praticamente o processo que a gente seguiu ali. É, uma das perguntas que eu vi que mais de uma pessoa perguntou ali também, a respeito do na hora que eu vou, terminei o inventário, acabei às 11 horas da noite. Mas eu não sei se o backup tá certo, eu tô indeciso. Mas eu sei que o sistema, um exemplo, o pessoal que cuida dessa parte, eles entram 7 horas da manhã, 6 horas eu tenho venda. Como que vai ser essa situação? Não tem problema. Se foi pelo sistema, pega, vai, na hora que for fazer venda, o sistema já vai descontando essa quantidade contada. Na hora que entrar em contato com o suporte, vai e atualiza de acordo com o que está no momento atual. Então não tem problema em relação à venda. Só se fosse pelo coletor, aí sim teria um problema, que aí ia descontar a quantidade que no coletor já tinha contado.
Então, quanto a isso, não tem problema. Pode aguardar, se for o caso, e aí entrar em contato por uma segurança mesmo e fazer o backup do sistema e depois atualizar de uma vez. Bom, a quantidade com controle especial, o processo é o mesmo praticamente. Só muda que a gente vai ver no decorrer que vai ser necessário inserir os lotes, mas o processo é praticamente o mesmo e é lógico. Ali em filtros, na hora que a gente foi lá em sem controle, por controlado, a gente agora vai marcar controlado e antimicrobiano. Sempre lembrando que a gente tem que marcar os dois. Se a gente, no momento tem, às vezes tem cliente que no momento fala controlado e esquece dos antimicrobianos. Então, às vezes, pelo nome, fala controlado. E esquece do antimicrobiano ali no meio ali. Então, marca os dois e faz o mesmo processo. Marcou, fechou essa tela, pesquisar. Automaticamente ele já vai listar todos os produtos para nós e já vai ficar em negrito, porque como é controlado, ele já vai ficar diferente a forma de mostrar. Então, na prática, vou fechar, eu vou deixar esse em contagem só para vocês verem de novo a mensagem que aparece quando eu já tenho o produto em contagem. Não importa que grupo está em contagem, se tem um produto só em contagem e eu deixei ele aberto, na hora que eu for fazer um filtro, o sistema vai falar: você deseja realmente prosseguir? Senão vai zerar o restante. Então, se eu vim aqui em controle especial, colocar controlado e antimicrobiano, vou dar um OK. Pesquisou, então aqui ele trouxe todos os meus controlados. Se eu falar que realmente eu quero iniciar contagem, sim. Eu queria mostrar a mensagem do erro para vocês, mas eu já tinha cancelado aquela hora a contagem. Se eu tivesse deixado a contagem do sem controle em aberto, ele ia dar a mensagem falando que tinha produto em contagem e aí poderia zerar toda a quantidade dos outros. Bom, aqui controlado já é um pouco diferente. No momento que eu insiro alguma quantidade, então se eu venho aqui em quantidade contada, vou colocar aqui 1. Pode ver que automaticamente aqui ele já joga um menu aqui que precisa estar ajustando o lote. Então, se a gente vir aqui em visualizar lote, a gente vai ver que aquele produto que tem quantidade, o lote dele precisa ser ajustado. Então, esse aqui eu precisaria inserir um lote. 2017. E aí ele já sairia aqui. Então, todos os produtos vai ser necessário visualizar o lote dele para corrigir. Se eu não visualizar, ele vai prosseguir. Porém, no final, um exemplo, vou colocar aqui 5, mas não vou arrumar o lote, 10, 20, 50. Se eu colocar para atualizar, ele já vai me dar um erro. Na hora que eu der OK, ele vai falar para corrigir data, porque às vezes a data que está incorreta. Ó. E aí a gente vai ter que pegar todos os produtos que contou e vir aqui e ajustar. Então, vamos dizer, é um retrabalho para vocês. Então, na hora que está contando, o correto é vir para visualizar o lote e já arrumando os lotes para não aumentar a quantidade depois. Ou seja, para não ter que ficar depois pegando todos os medicamentos novamente e ter que ficar ajustando esses lotes. Então tem que tomar cuidado nessa parte. Quando uma pergunta que fizeram, é, esse produto aqui, eu contei 6 unidades, mas 6 unidades dele é lote diferente. Então, por exemplo, vou vir aqui, vou pôr 6 nele. Então eu falei que esse ácido aqui ele tem 6 diferentes. Então eu procuraria aqui. É tudo lote diferente. Mas eu contei 6, então eu vou pôr um aqui, vou pôr 2, 4.
Então, 2, 3, 4 e 6. Então, coloquei as 6 unidades em lote diferente. Se eu colocar salvar, ele marca que foi naquele 6, ou seja, não significa que vai ter que colocar os 6 aqui na tela. Aqui vai ficar sempre o produto. Sempre ele. Os lotes vai ser dentro dele. Então, se tem 15 lotes diferentes, na hora que for visualizar o lote, é lá que você vai colocar as quantidades de cada lote. Nessa tela você só vai colocar a quantidade geral mesmo. Então, seria dessa forma. Mesma coisa que for 100 unidade, é 100, é 50 de cada, não tem problema. Na hora que for visualizar, vai lá embaixo e seleciona 50 de cada. Então seria esse processo. Sempre que tiver esse quadrado aqui em vermelho, o sistema não vai deixar finalizar, ele vai dar erro. Então aí tem que sempre vir aqui e olhar o que está acontecendo. Ah, contei 5, não tem lote, então vamos inserir o lote. Lote 2020, 1 do 10 de 2020. A quantidade é 5. Vamos no de baixo. Dá para fazer aqui já, nesse daqui, de uma vez. Não precisa fechar aí nele. Vou pôr 10, 15 aqui de novo. 2020. Aqui é obrigado a inserir a quantidade. Deixa eu só dar um OK aqui, só para ele atualizar ali na grade. Perguntaram, no produto vem só o mês e o ano. Então, por exemplo, ali como a gente viu ali na tela de lote, ele pede o dia também. Então ali vai muito do que você costuma fazer. O cliente costuma colocar, por exemplo, o mês é 2, 1 do 2 de 2020, por exemplo. 1 do 3 de 2020. É obrigado a inserir o dia ali, sim. Ele não vai deixar inserir só o mês e o ano. Então aqui, se a gente olhar, a gente colocou o lote e aí ele já sai a opção ali do, dos quadrados. Aqui ele está falando que tem alguma data inválida. A data inválida seria isso aqui, ó. Ele não aceita, tá vendo? Tá totalmente fabricação 1 do 0 207. Tá incorreto. Então quando der esse erro aqui na hora de atualizar, data de fabricação ou maior que a data do vencimento. Para arrumar seria isso aqui, corrigir lotes com datas inválidas. Então se eu colocar aqui que a fabricação foi 1 do 11 de 2018, né, menor que a validade, e esse foi 1 do 1 de 2020, 21. Menor que. E der um salvar, desejosamente sim. Então ele arrumou essa divergência. Então se agora eu vim colocar para atualizar, ele vai deixar atualizar. Se eu colocar a quantidade de mais um controlado aqui e não inserir o lote, ele vai dar divergência. Foi aquilo que eu falei. Então se eu vim aqui começar a contar todos os produtos e falar, não, não vou colocar a quantidade do lote não. Então eu vou contando, contando, contando. Na hora que chegar aqui, vai abrir uma tela com um monte de produto aqui. Aí, como a gente pode dizer, vai ser retrabalho. Porque você não pode pegar e, se tem 6 lotes aqui, confiar em algum desses lotes e falar que a quantidade de tudo é aquele. Não pode por causa
que vai dar problema depois no SNGPC, às vezes não é o lote correto. Então, o correto seria o quê? Pegou o produto e vai ajustando o lote dele aqui. Depois de ajustar, automaticamente na hora que você terminar, não vai ter mais o lote para ajustar, a não ser que algum ficou com data incorreta, que aí ele vai dar aquela mensagem, aí é só clicar aqui que ele mostra. Se aqui apareceu algum, é porque ficou alguma divergência de data. Caso contrário, já vai ter corrigido, vamos dizer assim, você já vai ter contado e falado que quais lotes são os corretos. E aí é o mesmo processo. Terminou tudo? Principalmente o controlado é o que tem que tomar cuidado com isso. Faz o backup, depois de fazer, atualiza a quantidade contada, aí sim envia para o SNGPC. Então, antes de finalizar, o bom é ter esse tipo de controle aí de fazer um backup para posteriormente enviar ao SNGPC, para não ter o perigo de ter nenhum tipo de perda de informação. Deixa eu só acompanhar aqui o slide, só para mostrar. Então, é o mesmo processo, quantidade contada, coloca visualizar lote, foi o que a gente fez. A gente viu que estava sem o lote, preencheu, deu um OK. Se caso a gente fechou a tela ou foi bipando um por um na tela, depois a gente volta e coloca visualizar estoque pela quantidade contada. E no fim a gente coloca para atualizar. Então, só lembrando, se a gente fazer por aqui, vai ficar somente o produto que a gente bipou. Então, se eu vim aqui e falar que eu vou contar só esse, então vai, um por um. Aí, na hora que terminar, a gente não pode esquecer de vir no filtro, estoque barra contagem, visualizar somente produto e contagem. A gente não pode esquecer de utilizar isso. Aí, na hora que a gente fazer isso, aí sim a gente pode atualizar. Se não, se a gente deixar somente aquele produto da tela, então, um exemplo, vou pegar esse produto e vou pesquisar ele. E vou falar que ele é 3 unidades. Vou vir aqui em visualizar, vou falar que o lote dele é 1515, 1 do 1 de 2020, 1 dos 4 de 2020 e falar que ele é 3 unidades. Legal. Se eu vim aqui atualizar o estoque desse produto, ajuste de estoque. O que vai acontecer? Só vai atualizar o estoque desse produto meu. O resto vai ficar tudo em contagem ainda. Como pode ver, porque ele atualiza tudo que está na grade. Então, se aqui na grade tinha 7 produtos só, ele vai atualizar esses 7 só e vai esquecer de atualizar os outros. Então, é importante e automaticamente na hora que você atualiza, ó, ele já muda o status. Então, a contagem agora está igual a N, porque eu já fiz a contagem. Se eu colocar o estoque dele aqui de volta, a gente vai ver que o estoque dele agora é 3. Ele já atualizou. Então, a gente sempre tem que lembrar de vir aqui, marcar a opção e pesquisar, para realmente trazer tudo que está em contagem, para não atualizar somente aquilo que está na tela. A questão do backup, a gente tem a ferramenta, né, que é o Backup Big, que o certo era todos já ter rodando, pelo menos em 2 horários, 3, depende muito da movimentação da loja, para estar fazendo o processo até mesmo para caso de perda de informação, de ter esses backups. Por segurança, a gente gosta de sempre acompanhar, mas o backup ele fica sempre lá na pasta do disco C, né, da MySQL. Então, essa pasta aqui, a maioria é gerente, mas tem cliente que utiliza outros tipos de nome. Seria aqui o backup que a gente faz. A gente criaria uma pasta, escrito backup e a data de hoje, um exemplo, para mim saber que o backup, se um dia precisar, eu sei que período que é esse backup. Então, tudo que eu fiz até agora seria esse backup. Dou um Ctrl C e faria o backup do meu banco de dados aqui. Copiava e colava. É que a gente gosta de fazer isso para não ter o perigo de, às vezes, em vez de dar Ctrl C, apertar algum outro atalho e colocar em outra pasta, e o sistema não consegue ver o caminho mais, ou até mesmo excluir. Então, tem que tomar bastante cuidado. Como o pessoal falou ali que sabe mais ou menos como faz, eu só mostrei só para recapitular onde faz o processo. Então seria isso daqui o backup que a gente realiza. Então a gente pega o banco, dá um Ctrl+C e Ctrl+V.
Tem clientes que têm banco às vezes muito grande, mas esses clientes já têm todo o processo de backup, que é o certo de todos já ter também. Que aí seria uma configuração à parte, que deixa o backup rodando todos os dias, então um certo horário, é como se fosse o agenda big de compra. Você determina lá, a única coisa é que o backup você pode colocar vários horários no mesmo dia. Então, se eu coloquei 7 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Então, todos os dias esse horário, ele roda o backup e salva em alguma pasta que vocês definir. Num backup, num HD externo, de preferência em lugar que não seja da própria máquina, porque se der problema no HD da máquina, não faz sentido o backup estar rodando só nela. Em nuvem, Google Drive, dá para colocar, então é interessante. Mas seria esse processo, o backup que a gente fala, quando a gente vai realizar um processo de finalização de inventário. Tá, ficou alguma dúvida referente a essa parte aqui de inventário, do controlado, ou até mesmo dos produtos que não é controlado, os que é sem controle? Porque praticamente é isso que a gente queria mostrar para vocês. Muitos eu sei que nesse momento está fazendo agora as contagens, deixando a farmácia organizada devido ao fluxo e tudo mais. Então a gente hoje veio demonstrar como vocês fazerem, né, esse trabalho para realmente fazer uma contagem, como pode definir essa contagem aí por grupo ou por período de entrada e quais medidas de segurança tem que ter. Mesmo a tela sendo simples de usar, essa tela pode causar, às vezes, no mesmo tempo, um grande problema, né? Principalmente controlado. Se eu simplesmente sair marcando aí para fazer contagem e depois em seguida atualizar estoque ou até mesmo fazer uma contagem só de alguns produtos, é problema grande. Então, é simples a tela, mas ao mesmo tempo ela se torna um pouco perigosa de se usar nessa parte aí, principalmente de produtos controlados. Não só controlado, os outros produtos também. Se você zera o estoque dos outros, praticamente você trava a tua venda. Mas os controlados é o principal, que aí já é relacionado à Anvisa, né? Aí já é um problema maior. O pessoal está perguntando se a gente tem algum, pelo que eu entendi, algum contato de alguma empresa, né, que faz essa contagem por coletor. Para ser sincero, eu não sei falar assim de cabeça alguma empresa, porque cada loja às vezes contrata uma empresa, tem lojas que compram o próprio coletor, às vezes acaba sendo viável, então eu não consigo falar assim quais empresas que o pessoal costuma trabalhar em cima disso, até porque depende muito do estado, né? Mas tem bastante cliente que adquire o próprio coletor. É que é um preço às vezes um pouquinho alto, mas se realmente for para o controle da loja, vai utilizar bastante, compensa também. Então aí vai muito do estado e da cidade, né? Então a gente não tem uma relação de quem pode estar fazendo esse tipo de serviço. Relacionado a- aos controlados, falaram o que seria recomendável nas divergências, pois também tem que ajustar o SNGPC. Pois é, se o SNGPC começou a dar problema, porque uma coisa que acontece sempre é cliente que às vezes tira o produto do controle por algum motivo que não foi enviado no inventário e depois esses produtos chegam, esquece de colocar no controle, aí não vai na Anvisa, aí começa a voltar muito erros, aí é onde a gente mesmo fala, vai ter que fazer um novo inventário, não tem como porque está voltando muito. Então, no momento que faz o inventário, terminou de fazer o inventário e envia para a Anvisa. Então, tudo que você contou aqui aqui na tela do inventário, praticamente na hora que você colocar lá na tela de administração, ele puxa tudo. Então lá você não precisa ajustar mais nada. Ah, beleza, eu ajustei no Big. E agora na Anvisa? Na Anvisa eu vou ter que fazer inventário? Não. Na Anvisa você só vai lá, coloca finalizar inventário lá no site deles
e dentro do Big, lá no administração de produtos controlado, você envia esse inventário novo. Pronto. Só lembrando que é o seguinte, no momento que eu enviei o inventário, então eu acabei de enviar o inventário agora, 4 horas da tarde. Enviei o inventário, não pode fazer nenhum tipo de movimentação. Isso também é um ponto fundamental que sempre acontece erros. Se eu enviei o inventário agora 4 horas, continuei fazendo entrada de controlado, venda de controlado, o que, que vai acontecer? Mesmo sendo aceito o arquivo hoje, é obrigatório esperar o outro dia, porque você só vai conseguir enviar movimentações o dia posterior. Então, se eu começar a fazer venda das 6 até meia-noite, ou seja, isso daí não vai ser enviado na Anvisa. Lá vai constar que eu tenho 10 produtos controlados lá. Um exemplo, tenho 10 amoxicilina. Mas na verdade eu não tenho, porque eu fiz venda durante o inventário ter enviado. Aí um dia vai começar a dar sobra, vai dar falta, vai dar um monte de problema, não vai enviar movimentação. Se eu fiz uma entrada de 30 unidades de um produto, não vai mostrar na Anvisa. Aí na hora que eu começar a fazer venda, vai acontecer igual eu falei, que alguns clientes acontece, fala que não foi encontrado o produto. Então tem que tomar cuidado. Essa parte dos controlados é um cuidado especial mesmo que tem que ter. Então, no momento que eu terminei a contagem, vou enviar o inventário, já avisa todo mundo. Não pode fazer mais nenhum tipo de processo na loja, nem entrada, nada. De produtos que não é controle, sem problema, pode vender os outros, mas os controlados não pode. Vai ter que segurar as vendas e realizar no dia anterior, se o inventário for aceito. Se o inventário não for aceito, aí vocês vão ter que enviar novamente. Então, enviei hoje. Então significa que amanhã eu já posso fazer? Tem que olhar se foi aceito. Se foi aceito antes da meia-noite, tudo bem, pode fazer. Se não, aí vai ter que enviar depois novamente e aí tem que esperar de novo para fazer venda. Então seria praticamente isso. É, o coletor, qual que adapta melhor? O pessoal usa mais o Gertec. O leitor Gertec seria o que o pessoal mais usa. E é o que a gente mais recomenda mesmo. Que as configurações é bem simples que a gente fala, né? E não gera problema assim em relação a configurações Big. É, perguntaram o que seria o coletor. Então, o coletor é um método de contagem que você exporta o arquivo para ele e na hora, em vez de você fazer por dentro do Big, você faz direto no coletor. É como se fosse um celular coletor. Então, mas ele tem um leitor, e tudo mais. Então eu vou na prateleira, eu vou um por um ali. Não tem necessidade de pegar o produto e ir no balcão, ou se não, tem cliente que às vezes leva o notebook, então fica aquele notebook, fica ter que passar no leitor do notebook. Então o coletor é uma praticidade. Porém, tem que fazer na hora que a loja está fechada, até pelo motivo de na hora que você bipar tudo, ele depois se você fizer venda, ele não vai entender que aquilo ali foi vendido. Então tem que tomar cuidado nessa questão. Quanto a empresas, né, é, eu não sei falar quais tem, porque até mesmo tem gente que é estado e cidade diferente. Então, às vezes, se eu falo uma empresa, um exemplo, se eu soubesse, às vezes não ia já servir para vocês que é de outro estado, e assim por diante. E a marca, o leitor Gertec, é o que a gente utiliza, que a gente sempre aconselha a trabalhar com ele nessas bipagens. Então, seria praticamente isso. Alguém tem mais alguma dúvida para tirar? Porque, conforme eu falei, a tela é simples, né? Se a gente olhar aqui é simples, não tem muito segredo, mas tem esses cuidados que eu fui passando para vocês, tirando dúvida, que é esses cuidados que pode, vamos dizer assim, prejudicando toda a operação da venda. Se ainda mais for uma loja que às vezes tem um controle um pouco mais rígido, o que seria esse controle mais rígido?
Tem loja que não trabalha, que trava venda de estoque zerado. Então, se eu zerei meu produto, eu não vou vender ele, mesmo. Por quê? Porque eu sei que meu inventário sempre é correto, não vai ter esse perigo. Então, tem loja que faz esse processo. E se eu fizer um inventário e esquecer de contar algum tipo de produto e zerar ele, e na hora da venda eu for passar, o sistema vai falar que não tem estoque e vai travar. Mas na verdade é por conta do inventário que na hora que eu realizei, eu não fiz a contagem correta e acabei zerando tudo. Então tem que tomar cuidado com essas situações aí. O, uma pergunta, aqui apareceu estoque reservado, eu contei. O sistema vai identificar a quantidade contada aqui para vocês. Então, o estoque reservado praticamente é quando tem uma cesta em aberto, alguma coisa do tipo, ele deixa ali como um estoque reservado. Então, seria praticamente isso. O que vai valer em consideração é a quantidade que eu contei aqui. Se eu atualizei, ele vai pegar a quantidade contada aqui do meu sistema. Aqui eu só não consegui, eu só não coloquei para atualizar tudo, por causa que aí vai zerar tudo o meu estoque. Aí depois eu não, se eu for fazer algum teste de entrada, que eu costumo dar treinamento de entradas, às vezes vai prejudicar eu para mostrar algum tipo de cenário. Então eu não realizei, mas depois disso não tem mais nada a ser feito. Depois que eu atualizo mesmo, finalizo aqui, ele vai fazer igual aquela hora que eu fiz com o produto. Vai falar, deseja visualizar o relatório de quantidades de faltas e sobras, ou seja, faltas é que eu tinha um estoque, contei 5 e sobras eu tinha 6, contei 10, ele vai mostrar que teve sobra. Então é praticamente isso, depois não tem mais nada a ser feito mesmo. Perguntaram se nota fiscal em, em conferência, né, vai atrapalhar. É assim, quando a nota está em conferência, o estoque dela já movimentou para o sistema. Ou seja, já está gerado. Na hora que você gerar a nota fiscal lá na conferência, ele não vai incluir nada no estoque. Ou seja, simplesmente ele vai gerar a imagem da nota fiscal para vocês. Então, o estoque na tela de conferência ele não vai interferir em nada. Se lá na conferência tem 6 unidades, pode ter certeza que as 6 unidades vai estar já no teu estoque, porque já para chegar na conferência ele já passa pela tela de entrada que é onde gera o estoque. Então aí ele já atualiza para vocês o estoque. Bom, o praticamente, pessoal, quis passar essa parte, né, de controle especial, do até mesmo dos produtos sem controle. Eu acho que conforme vocês viram, é bem simples o processo. Eu acredito que essa tela de inventário não tem muito segredo. O máximo de segredo que tem nela é o cuidado, né? Conforme eu falei. Se vai fazer por coletor ou até mesmo por um notebook ou por outros computadores, tem que deixar separado, ver que realmente o corredor, cada um vai tomar conta, ou se vai ser somente uma pessoa que for contar. Os cuidados maior é o quê? As entradas é um dos fatores principais. Por quê? A venda, querendo ou não, se eu vendi o produto, ele saiu da minha prateleira, então não vai ter o perigo. Agora a entrada é um pouco mais perigoso.
Se eu contei já uma quantidade, ou até mesmo, eu tô dando entrada da amoxicilina e eu não cheguei no corredor dele. Eu fiz a entrada, já está iniciada a minha contagem. Eu fiz a entrada dele agora, vou lá na prateleira dele e coloco os 5 lá junto com os outros dois. Então, na quantidade contada, já tem 5. Aí eu vou lá e conto mais 7, ou seja, ele vai mandar mais informação. Então, é esse tipo de cuidado que vai ter que começar, que vocês precisam ter, vamos dizer assim, para não acontecer nenhum tipo de divergência, porque realmente isso aí, se você atualizar depois, vai subir para a Anvisa. E aí vai ficar estoque lá às vezes parado. Então você enviou 20 lá, mas na verdade você tem só 10. E se um dia eles for fazer vistoria na loja, vai dar problema. Eles vão falar, você enviou 10 naquela vez, quais foi o motivo de esses 10 não estar na tua loja? Até às vezes investigar, achar o problema, pode ser que vai gerar uma dor de cabeça. Então tem que tomar cuidado nessa questão. Perguntaram sobre o treinamento, se vai estar disponível e se vai também estar, se tem como enviar os slides. É, assim que terminar, eu já vou baixar ele para a máquina, né? Que a gente faz o download. Eu acredito que semana que vem no máximo, hoje é quinta, segunda-feira, eu acredito que esse já vai estar no ar já. Já vai estar lá no, no Linkshare. Aí vocês conseguem estar acessando também ele por lá. É que demora um pouco só mais para fazer o download, né? Para transformar ele para o webinar lá para o canal nosso. Me fizeram uma pergunta, eu só não entendi muito bem. Posso cancelar uma movimentação errado? Tenta quem fez a pergunta fazer ela novamente, que não deu para entender o que se trata dessa movimentação. Seria colocou um produto errado, iniciou a contagem errada, o que seria mais ou menos? Bom, antes só vou ver quem mandou a pergunta se vai me explicar. Mas qualquer dúvida, a gente está lá no canal de suporte, aqui tem o meu e-mail. Caso vocês quiserem o link do treinamento, pode enviar um e-mail, falar, preciso do link do treinamento, eu envio na hora que estiver pronto, sem problema. Eu também já estou subindo o treinamento de ontem, que a gente teve de pré-conferência. Então aí no máximo segunda-feira eu acredito que já vai estar no ar para vocês. Ó, uma pergunta importante que fizeram, que foi a pergunta que eu tentei ver o que acontece. Fiz um lançamento de entrada por inventário. Pessoal, toma cuidado. Entrada de mercadoria é feito com nota fiscal. Se chegou uma nota fiscal, um produto, é, um exemplo, chegou uma nota com 10 Anador, 10 Dorflex. Tudo bem, não é produto controlado. Mas se eu ir lá na tela de inventário e colocar essas quantidades sem ter que fazer a entrada de nota fiscal, isso vai gerar problema para vocês, fiscalmente. Então, é outra dica. Foi até bom o pessoal comentar ali. É o seguinte, quando eu falo que vocês podem fazer entrada com a contagem aberta, não significa que eu vou lá na tela de inventário e vou colocar a quantidade que vem na nota. Isso significa que eu vou em uma máquina, vou abrir a tela de entrada barra compra lá e eu vou fazer a entrada da nota fiscal normalmente. Eu não posso pegar simplesmente lá e colocar uma quantidade na quantidade contada de acordo com a nota. Isso depois gera muito problema fiscal. Principalmente controlado, vai dar problema. Então, chegou a nota, tudo bem, pega um computador, faz a entrada da nota, ele vai entrar na quantidade contada, tudo bem, a nota fiscal vai ser gerada. Então, eu fiz uma entrada no inventário, mas depois eu percebi que estava errado. Nem se deve. Se fez entrada de inventário e fez incorreto, infelizmente, se foi controlado, vai ter que fazer novamente. Porque se depois você fizer a entrada de novo com a nota fiscal, vai duplicar mais ainda na Anvisa. Então toma cuidado com esse momento. O momento que a gente fala, pode fazer uma entrada de uma mercadoria que está fazendo a contagem, é a entrada da mercadoria de nota fiscal, e não pela tela de inventário, tá bom?
Sobre o coletor, é o Gertec. Acredito que tem alguns. A maioria dos Gertec é aconselhável. De cabeça, todos os modelos, eu acho que todos da linha Gertec o sistema vai conseguir adaptar aí para fazer do coletor. Foi o que perguntaram. Sobre treinamento de conferência, a gente realizou uma ontem, na verdade agora é só o mês que vem, mas vai ser disponível no máximo segunda-feira o treinamento para quem não conseguiu acompanhar ontem pelo YouTube. Então o link vai sair. Caso quiser, pode enviar um e-mail aqui para mim, depois eu mando o link, se vocês quiserem do treinamento de entrada, sem erro. Perguntaram se eu fizer uma venda e depois cancelar a venda, é o mesmo processo da entrada. Se eu fiz uma venda, cancelei a venda, tem gente que depois do cancelamento faz aquela devolução ao cliente, automaticamente na hora que eu cancelo a venda, o produto volta ao meu estoque. Então ele vai lá e computa para mim lá no, se tiver a contagem aberta, sai a quantidade da venda e em seguida entra do cancelamento. Bom, é, tem como travar as vendas dos produtos em contagem. Essa configuração preciso ver dentro do Big se possui alguma. Aqui na tela de inventário eu sei que não tem, mas posso dar uma olhada se alguma configuração aqui dentro do sistema tem alguma coisa que permite travar todo tipo de venda com produtos com inventário em aberto. Olhando em geral, eu não achei nenhuma opção, mas eu acredito que ele não vai ter nenhuma opção aqui que deixa travar essas vendas, a não ser que tiver o coletor lá, conforme eu falei. Aí ele trava essa opção mesmo de fazer venda. Tem algum pessoal que tá falando que, só para deixar claro, o treinamento aqui a gente fez mais voltado pro inventário. Mas eu vou tirar algumas dúvidas. Teve pessoal que falou, cancelei venda e não voltou pro estoque. Aí é alguns motivos que aí precisa de análise. Cancelei uma venda porque não voltou no estoque. Cancelou no consulta os cancelamentos mesmo, ou foi só lá na NFCE, precisa ver que tipo de cancelamento é esse. Só não vou conseguir às vezes tirar essa dúvida, porque senão aí vai fugir do contexto do webinar. Outro, outra dúvida que teve foi sobre estoque negativo. Por exemplo, eu tenho estoque -3 e aí eu iniciei a contagem e aí chegou uma nota de entrada. Chegou uma nota com 2 unidades, mas na verdade esse -3 está errado. Teria que ficar, vamos dizer assim, teria que ficar 2 positivo. Ou seja, na hora que eu faço a entrada desse -3 com 2 positivo, ficou -1. Foi isso a pergunta que me fizeram. Se teria como esse negativo, na hora que eu fizer a entrada, ele ficar o positivo. Sim, tem uma configuração
que você consegue definir que, então, se meu estoque está menos 100, eu dei entrada de 2 unidades agora, ele vai zerar esse menos 100 e vai pôr esses duas positivo. Ou se está menos 100, eu dei entrada só de um, ele vai zerar esse menos 100 e dar entrada de um. Seria aqui nessa configuração, configurações, filiais, configurações filiais, entradas e vai ter essa opção aqui, ó, acerto de estoque para produtos com estoque negativo, tá vendo? Ó? Tá desmarcado. Se tá desmarcado isso daqui, o que vai acontecer? Eu tenho menos 10 no estoque e chegou 8. Mas aquele menos 10 por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, que tá lá no meu estoque. Incorreto. Se tiver desmarcado essa opção, ele vai pegar o menos 10 com 8 positivo, vai ficar menos 2, ou seja, vai ficar ainda incorreto. Se eu marcar essa opção, desculpa, a de cima aqui, ele vai zerar o menos 10 e vai entrar positivo no meu estoque 8. Então ele faz o acerto. Então seria essa opção aqui que daria para fazer isso que me perguntaram, que às vezes habilita o inventário, não precisa, o sistema iria zerar, né? Um exemplo, tá menos 7, o sistema já iria zerar isso daí. Mas aí chega uma nota de entrada, continua negativo e o sistema vai deixar zerado, porque vai entender que, vamos dizer assim, vai colocar 5, tá menos 7, vai ficar. Então tem que tomar esse cuidado. Isso, na hora da entrada, para ajustar esse problema para não acontecer no ato da entrada, é, seria configurações filiais, entradas, acerto de estoque para produtos com estoque negativo. Seria essa opção. Pessoal, esse treinamento de hoje foi voltado mais para como vai ter outro de, acho que já está agendado, não sei se é esse mês ou no outro. Aí no outro a gente vai pegar para falar um pouco mais também de outro tipo de, vamos dizer assim, de fazer a contagem, vamos dizer, fazer a sugestão. Por quê? Eu quis falar agora do básico, que é que a gente vê que os clientes às vezes estão com um pouco de dificuldade. Se a gente for falar do básico junto com a parte de sugestão, que é essa parte, definir tudo aqui, pode ser que iria ficar um pouco confuso, às vezes ia acontecer de alguma coisa não ficar bem entendida. Então, o primeiro passo é vocês identificar como funciona esse principal aí, vamos dizer, esse básico aí da tela de inventário. Porque sabendo esse básico, depois, quando a gente fazer o treinamento mais a fundo, que é definir a contagem, que aí dá para definir um certo grupo para um balconista contar e assim por diante, que aí tem que ter vamos dizer assim, um cuidado muito alto, por causa que aí você vai definir as pessoas, o certo grupo, para não dar problema, depois não gerar problema aí no seu estoque. Então a gente preferiu agora, dessa primeira momento, eu passar para vocês o principal, vamos dizer assim, que é o que vai contar geral ali. E é como se fosse a pré-conferência, onde a gente passou a pré, a gente não passou o básico, e sim a gente já passou o avançado. Então no próximo a gente já entra com um pouco mais da parte do inventário avançado, que aí dá para definir por cada usuário. É porque em alguns outros treinamentos foi passado tudo em geral, e aí a gente percebeu que, como posso falar, acabou confundindo algumas partes. Algumas coisas, o pessoal às vezes misturando, achando que na contagem era para fazer uma coisa, mas na verdade era no teste de inventário. Então aí a gente quis separar isso. Então hoje mesmo o intuito era passar a tela de inventário, né, dos produtos controlados e sem controle, do menu ali operacional inventário e de contagem por código de barras. Vocês já aprendendo como fazer esse processo, tendo tudo o controle certinho, o próximo passo que seria por definir contagem, caso hoje eu quero definir do grupo X para esses usuários, aí você definiria os usuários
e na hora, na tela de venda, na hora que alguém fosse fazer uma venda, aparecia lá que tinha inventário em aberto para ela contar, um exemplo. Já é um modo um pouco mais avançado, vamos dizer assim. Se só você que faz contagem, o intuito mesmo seria essa tela. Não tem o porquê você definir uma contagem às vezes só para, sendo que você vai fazer a contagem em um dia da loja. Seria uma, às vezes para uma loja maior, que tem muito produtos, aí você consegue definir. Então, o intuito hoje mesmo era relacionado a essas duas partes, de produtos controlados e produtos sem controle. Ficou alguma dúvida nessa questão dessas telas? É, como entrou bastante gente, tá vindo bastante gente nesse treinamento, e como fica só eu, às vezes tem 90, 100 pessoas, tem bastante pergunta. Então aí eu peço até desculpa que realmente não tem como eu conseguir dar atenção. Na hora que eu vejo ali, eu tô numa pergunta, na hora que ela já até sumiu dali, já tem bastante outras. Mas as principais eu fiz um filtro para ver quais estavam sendo um pouco repetidas, e aí eu fui tirando dúvidas com vocês, e lógico, e dando as dicas principais para não afetar aí o estoque. Eu repito, a tela é simples, mas esse simples pode se tornar algo complexo aí para vocês, principalmente em controlado e em relação à Anvisa. Porque aí pode gerar até multa com algumas situações que pode ocorrer. Então, praticamente seria isso. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, eu agradeço aí a atenção de vocês. Teve bastante participação, teve bastante gente que acompanhou a gente. Peço desculpas se eu não consegui às vezes passar tudo que às vezes vocês queriam ou pensavam que era. Isso é o que a gente tem de conhecimento. Espero nas próximas vezes trazer coisas diferentes, até mesmo mostrar a parte de definição. Se algum cliente às vezes tiver alguma outro tipo de dúvida, pode estar acessando nosso canal. A parte do backup, sem problema nenhum, é só entrar em contato, falar que precisa fazer um backup porque vai finalizar o inventário. O pessoal auxilia, não vai ter problema algum nisso daí. É, conforme o pessoal já foi me falando que tá tudo ok, então eu vou estar finalizando esse webinar. Fiquem atentos que logo vai começar ali na lateral do Big, até mesmo no e-mail, vai começar a aparecer às vezes as datas dos próximos. E aproveitem esse momento. Eu sei que às vezes é um momento um pouco complicado, tudo mais para todos nós, mas agora é a hora de vocês deixar. Então, conforme vocês estão vendo o cronograma, vocês já teve treinamento de compra, de fiscal, de pré-conferência, agora de inventário e tal. Agora é o momento de deixar a loja correto, rodar, deixando nos giros certo, para pegar isso daí e deixar sem nenhuma falta, sem prejudicar a parte da Anvisa aí com os controlados. E espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero revê-los em breve com próximos treinamentos e espero que a participação de todos, conforme está sendo todos os dias aí com nossos treinamentos. Qualquer dúvida, se quiser o link, meu e-mail está ali embaixo, pode enviar o e-mail que depois eu encaminho assim que sair. E qualquer dúvida, estamos à disposição para vocês lá no suporte, tá bom? Uma boa tarde a todos aí. Até mais. Tchau, tchau.